Pastor, e com relação o senhor tocou no ponto aí falando sobre, né, o céu é um lugar injusto, mas o inferno é justo. O que é o inferno na sua interpretação? Então, quando eu falo céu é um lugar injusto, né? Não, pelo amor de Deus. Injusto. Voltem no vídeo aí para você entender, foi uma brincadeira, viu? Porque assim, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Então nós não somos, juridicamente, o sacrifício de Cristo nos justificou. Então você é justificado, você não é justo. Perfeito. Você é justificado por um justo. Ele é justo. Você pegou a vaga de um justo. Quando Jesus morreu na cruz, João, ele morreu salvando 2 bandidos. Era para ser 3, mas ele salvou 2. Um é o cara da cruz, que todo mundo lembra lá, Senhor, lembra-te de mim, não sei o que lá. O outro é o Barrabás. O Barrabás, o nome dele está em aramaico. Bar-Abas. É o filho do Abba, esse cara. Olha que interessante. Filho do pai. Esse cara, ele entra no julgamento condenado, trânsito em julgado, todas as assinaturas colhidas, a cruz pronta, documentação, carimbo, tá tudo resolvido. Ele é condenado. Ele é o que ele está sendo acusado. É o dono da cruz. Ele tá, a casa caiu. Mas esse cara, ele sai pela porta da frente. Troca com a de ficha Cristo. limpa, de cabeça erguida. Se tivesse uma blitz na outro quarteirão, ele ia falar assim, puxa aí meu nome, puxa aí no computador. Limpo. Tô limpo. Agora, ele não tá limpo porque ele é bom. E ele também ele não foi inocentado. É essa a questão. Nós não somos justos. Nós não somos inocentes. Igual os políticos aí. Entrou lá no nosso lugar. Não. Nosso caso é o seguinte. O Cordeiro nos substituiu na pena. Nós somos justificados. Alguém pagou. O sacrifício é vicário. A palavra vicário é substituto. Jesus pagou a nossa conta. O boleto era nosso. E Jesus foi lá e pagou a conta. Então, isso não faz de mim um inocente e nem eu deixei de ser pecador. Eu apenas fui justificado. Eu estou de pé por causa do sacrifício de um justo. Então, o céu, quando eu disse, o céu não é lugar de justiça, porque tal, é porque lá não tem justos, tem justificados. Entende? Feito. Então, é disso que eu tava. Porque quem entra agora fala, então o pastor tá falando aqui do céu. Não vai entender nada. Agora eu nem lembro qual foi a pergunta que você fez quando eu falei sobre isso. Você ia fazer o senhor falou daí que o inferno é um lugar mais, entre aspas, mais justo nesse sentido. E eu tava te perguntando qual é a sua interpretação sobre o que é o inferno. Por exemplo, vou te dar algumas visões. Há pessoas que defendem que o inferno é somente a ausência de Cristo. Há pessoas que defendem que o inferno é um local físico, é um lugar já destinado. Ali vai ser o inferno. E até antes de começar o Will, a gente tava até falando disso. Falando, cara, imagina, cara, o universo, o tamanho disso, assim, eu acho a gente muito pequeno para querer limitar o espaço físico de algo tão grande assim quanto o universo. Quando a gente fala de realidades espirituais, a física cartesiana não condiz. Não dá conta. Não, por exemplo, quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno, lá ele falou que tinha uma legião. A legião são 6.000 demônios. Cabe 6.000 demônios uma pessoa? Uma pessoa. Então, quando você olha... Então, tantos milhões e bilhões de pessoas, então o inferno tinha que ser não sei o que lá. Então, esquece essa questão cartesiana de física e tal. A palavra inferno, ela é uma das palavras difíceis da Bíblia. Porque a palavra inferno é uma palavra latina. Uhum. Mas a Bíblia não foi escrita em latim. Então, a gente chama isso de polissemia. Na teologia, especialmente na área da exegese, quando uma palavra tem vários sentidos, só que é uma palavra em português. Deixa eu ver se eu me faço entender. É uma palavra em português. Em grego, no caso do Novo Testamento, ou em hebraico, no caso do Antigo Testamento, são palavras diferentes. Então, por exemplo,
palavras que na nossa Bíblia em português está escrito inferno. Vou pegar do hebraico. Sheol, verte como inferno. Geena, verte como inferno. Sheol, para eles, é o estado do morto intermediário, espiritualmente. Geena é o lago de fogo. Só que para nós tudo aparece como inferno. Vamos pegar no Novo Testamento. Tártaro, do grego, verte como inferno. Vamos pegar Hades, do grego, verte como inferno. Então, se eu parar para lembrar aqui, ó, eu sei que tem Tártaro, Sheol, Hades, Mnemeion, Kever, são palavras que em grego aparecem para situações diferentes, mas que quando o tradutor coloca em português, coloca como inferno. Então, de que inferno a gente está falando? Depende do contexto. Depende do contexto, entende? Então, eu creio que o inferno é um lugar, sim, que vai receber os ímpios no final e que eles serão atormentados eternamente. Agora, eu estou falando do lago de fogo. Inferno é uma coisa, Hades é uma coisa, lago de fogo é outra coisa. Sim. Porque a Bíblia diz, Will, que um dia o inferno será lançado no lago de fogo. Só que na nossa cabeça é tudo, a gente chama Mesma de inferno. coisa. Uhum. Então, inferno, por exemplo, uma pessoa que morre agora sem Cristo, ela vai para onde? Para o inferno. Essa é a última morada dela? Não, porque um dia esse inferno vai ser lançado no lago de fogo. Assim como o salvo, se morrer salvo agora, ele vai para um lugar chamado paraíso. Essa é a última morada dele? Não, porque um dia ele vai estar diante de Deus eternamente, entende? Então, assim como o paraíso não é a última morada dos salvos, o inferno não é a última morada dos perdidos. E o senhor acredita que o diabo está em sofrimento já ou será no lago de fogo que será o sofrimento dele? O diabo está soltinho da Silva. Ele está solto, enganando nações e atrapalhando a nossa vida e é o acusador dos nossos irmãos e tudo mais. Agora, um dia ele vai ser preso por 1000 anos, está lá em Apocalipse capítulo 20, e depois ele vai ser destruído. O pepino dele mesmo vem depois, né? Vem depois, não é agora. Mas ele sabe que ele está condenado e ele sabe que ele tem pouco tempo. Tem uma teologia que agora está mais fraca na igreja, graças a Deus, que é essa teologia da batalha espiritual muito exacerbada. Não sei se vocês já ouviram falar que o diabo tem um reino e é tudo muito bem organizado, sim. Que é dividido por quadrantes. E não é? Não, a Bíblia não diz. O diabo é um louco que tá... A filosofia do diabo é o seguinte, já que não tem pra mim, não tem pra mais ninguém. Quem eu conseguir levar comigo, eu levo. Agora, na teologia, nesse tipo de teologia, o diabo tá levantando um exército contra... Veja, não tem um versículo, olha que interessante, não tem um versículo do diabo convidando ninguém para fazer qualquer coisa contra Deus. O diabo não tem um time, que ele tá montando um time aí e tal, que acho que vai dar aí, não sei não, vai dar uma liga. Que vai dar. Não tem essa arregimentação de Satanás pra guerra. Não. O diabo já perdeu, ele já sabe que ele tá perdido. Não, acho que eu entendi errado então o que o senhor quis dizer. O que eu achei que o senhor estava falando era sobre a organização dentro do sistema do diabo, entende? Por exemplo, já ouvi muito falar sobre um demônio pra rua. Demônios. Isso, demônio. Então, mas de onde eles tiraram essa informação? Então, é algo que eu não sei. Entendeu? Eu só imaginei que fosse tipo assim, uma cópia do que é do céu. Não, eu te falo de onde eles tiraram. Eles tiraram esses demônios quando as pessoas endemoniadas, eles entrevistam, eles perguntam. É verdade. Então tem demônios aí que começam a falar os nomes, Leviatã, entendi, não sei o que e tal. Aí você pergunta, tá, mas quem falou? Não, o próprio demônio. Mas não é o pai da mentira? Como que a gente vai fazer teologia? Eu não posso acreditar na Bíblia que foi Deus. Mas como que eu vou fazer teologia vindo da informação do pai da mentira? Então, o que você quer fazer com ela? Eu quero não sei o que, tal. Ou então eles colocam coisas do dia a dia, né? Tipo assim, qualquer revés, né? Furou o pneu, o diabo tá furioso. Tipo assim, o diabo ganha um voucher lá de Deus pra mexer em você. Aí fala, já sei, vou furar o pneu do carro dele. Que negócio é esse? Esse diabo tá muito pra baixo. Tem até um pessoal que fala que o diabo tem que começar a cobrar direitos autorais. De tudo que estão falando que é ele. Então vamos lá. Não tem nada a ver. Existe... O diabo, ele é o nosso oponente, ele é o nosso acusador e tal. Mas também eu sinto falta de uma satanologia bíblica. O que a Bíblia fala de Satanás? Sim. O que a Bíblia realmente diz e o que as pessoas falam.
Então, esses caras, tipo, Daniel Mastral, sabe, Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos. Os caras viajam. Isso é histórico. Não, eles né? começam a contar umas histórias, tipo assim, a Mary Baxter, ela fala que o inferno tem o formato de um corpo humano. Eles falam assim, pô, da hora essa informação, como você sabe? Quantas vezes foi lá? Não, como você conhece? Cadê o documento? Como é que funciona? Você fala isso baseado em quê? E ela viu que lá no inferno tinha barata. Vocês sabiam disso, não? Eu não sabia. Tem um livro dela, A Divina Revelação do Inferno. Uma mulher descrevendo o inferno. O que vai ter no inferno? Barata lá. Tá louco. O que a barata fez? O que a barata fez? Dormir de barriga cheia. Antes de ler esse livro aí, eu quero ler os livros do pastor Elias Soares lá. Isso. O que os pregadores falam que a Bíblia Que a Bíblia não não fala. fala, Isso é. aí já vai ser bizarro. Só se for, entendeu? Então, a gente... Eu acho assim, a Bíblia fala de Satanás, do inferno, tá tudo na Bíblia, são doutrinas bíblicas. Agora, o pessoal tem a teologia, a hermenêutica Thundercats. Eles têm a visão além do alcance. Sei. Eles olham um texto e falam assim, aqui, tá assim, e tal. Aí você fica olhando o texto e fala, mas gente, como ele consegue ouvir tudo isso? Não precisa do contexto. De onde ele tirou precisa. tudo isso aí, cara? De onde ele tirou Hermenêutica tudo? própria. Não, é isso aqui, cara. Entendeu? Vão embora. Então esse é um problema que a gente tem enfrentado hoje, né? A invenção das teologias.